Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 4 de dezembro do ano 2021 e pelo nosso calendário judaico nós estamos hoje no dia 30 de Kislev do ano 5782. Nós estamos aí trazendo hoje no sétimo dia da semana, que é o sétimo dia da nossa Aliá, que hoje nós temos então o encerramento da nossa paraxá semanal. A nossa paraxá semanal é Miketz, né? Ao final significa, ou seja, saiu de um extremo e foi para o outro, que é o caso de Yosef, que saiu realmente da prisão, do calabouço, e foi até ser governador de todo o Egito, ok? Então, Baruch Hashem, por isso, então nós vamos para a nossa sétima aliá de hoje. Nós vamos aí ver os ensinamentos que nós temos. Entre eles nós temos aí qual a relação, né, de Hanukkah, qual é a relação de Yosef, qual é a relação do Rebbe, qual é a relação que nós temos aí nesses dias da nossa Hanukkah, e também qual é a relação que tem nisso com o Holocausto. Então, Baruch Hashem, por isso daí, né? Hoje nós estamos com 89 dias da nossa do ano 5782, ok? Estamos tentando ao mesmo tempo, né, saindo pelo Facebook, estamos tentando aí fazer uma transmissão pelo YouTube ao mesmo tempo, né? Mas parece que o som não está saindo, né, lá no YouTube. Então, nós estamos aí. O técnico tentou resolver o problema do som, foi feito um teste, o teste deu positivo, mas no momento parece que está sem som aí, né? Então, vamos aguardar os resultados aí, vamos seguir em frente aí. Baruch Hashem, é interessante que nós temos diante de nós coisas preciosas para aprendermos, né? E entre uma e outra coisa, nós temos aí o estudo da Torá, que está conectado, como nós vimos ontem, realmente com a questão do nosso grande rei, né? Dentro desse aspecto aí, como que nós podemos, né, de fato, termos aí o vestir, né, as vestes do grande rei, e ao mesmo tempo como ser abraçado pelo rei, né? Então as vestes, né, só para recordarmos, as vestes do grande rei são de fato, né, o estudo da Torá e as suas mitzvot, que é a forma com a qual Deus nos abraça e qual é a forma que nós abraçamos o grande rei. Então, por isso nós não podemos estar em hipótese nenhuma desconectados realmente da Torá, do estudo e dos mandamentos, né? Dos mandamentos da Torá, mais as 7 leis universais, que é uma conexão que está ligado diretamente a nós, Benei Noach, né? Então, por isso, nós temos aí para nós a famosa expressão: Deus é tudo, tudo é Deus. E nós não podemos ficar desconectados realmente dessa realidade. Dentro dessa realidade, o que é que nós temos diante de nós? Nós temos diante de nós que nada há além dele. Simplesmente isso. Então, nesse sentido aí, nada há além dele. Então, nós podemos confiar que, de fato, nós estamos em melhores mãos, nas excelentes mãos, que é exatamente as mãos de Deus. Então, por isso, né, amados, que nós possamos aí no nosso dia a dia
estarmos conectados com esta realidade. Uma outra realidade que nós temos diante de nós é que o nosso primeiro Rebbe, o Alter Rebbe, né, o autor do Tânia, ele traz para nós, né, coisas surpreendentes a respeito realmente da alma judaica, da alma do Benei Noach, que se apega realmente a Deus, e nesse aspecto, então, nós precisamos nos apegar a Deus com a devida direção, orientação. Nesse aspecto aí, significa a questão de amor e temor. Então, o nosso Alter Rebbe, ele nos fala no dia de hoje sobre esta questão de amor e temor, né, pelo Tânia. Ele nos fala da seguinte forma, né, bem simples, para que todos possam entender, né. A palavra simples, mas que ela possa alcançar os corações, ela alcança tanto os corações das pessoas mais humildes, como das pessoas mais elevadas. Enquanto que uma palavra muito elevada, com a sua técnica, a teoria e companhia limitada, ela pode alcançar mais realmente aqueles que estão no nível mais elevado de conhecimento da Mishnah, Talmud, Kabbalah e companhia limitada, etc. Mas o importante, como diz o nosso Rebbe, é que a simplicidade da palavra ela possa alcançar todos, sem exceção. Enquanto que um nível mais respeitado, elevadamente falando, né, alcança poucos. E o objetivo de Deus é alcançar todos, né? E isso que é muito bom. Então, o nosso Alter Rebbe, falando pelo Tânia, nesse ensinamento de amor e temor, ele nos diz da seguinte forma: amor é a raiz, né, de todos os 248 mandamentos positivos. Então, os chamados 613 mandamentos, né, que estão conectados 100% dentro da raiz judaica e explicitamente para os judeus, certo? Então, são os chamados 613 mandamentos. Aí você diz assim, mas e aí? O que o Benei Noach tem com essa história? Nós não podemos esquecer que quando Deus outorgou a Torá no Monte Sinai para Moshe, ele não deu apenas 613 mandamentos. Na realidade, os 613 mandamentos é a base para o povo judeu e que serve de um modelo ético e espiritual para as nações. Mas só que, junto com os 613 mandamentos que Deus deu a Moshe e ao povo israelita no Monte Sinai, em Shavuot, na outorga da Torá, ele deu também as 7 leis universais. Por isso que os chamados 10 mandamentos, Haseret Hadibrot, as 10 palavras, os 10 ditos de Deus, que é uma forma resumida de todas as mitzvot, de todos os mandamentos da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Então, quando ele deu a Moshe as 2 tábuas, com os 10 ditos, as 10 palavras divinas, elas foram escritas com letras hebraicas, portanto, os 10 mandamentos foram escritos 100% em hebraico. As letras usadas para ter, né, nessas 2 tábuas, 5 mandamentos em cada tábua, porque eram 2, certo? As letras totalizam 620 letras, não simplesmente 613 letras. Então, nós temos aí, nos 10 ditos, 620 letras do alfabeto hebraico, expressando os 10 ditos de Deus, que popularmente ficou conhecido como os 10 mandamentos, ok? Dentro desse aspecto aí, o que acontece? Acontece que, junto com 613, nós temos mais 7, dá 620.
Então, 613 mandamentos, mais 7 as leis universais, formam 620 letras, formam os 10 ditos de Deus. Nesse aspecto, aquilo que realmente está conectado com a Torá e com os ditos, os ensinamentos dos nossos mestres, dos nossos sábios, todo não-judeu que abraça a fé monoteísta, com fundamento judaico, orientação rabínica, e ele se norteia basicamente pelas 7 leis universais, né? Então ele automaticamente ele está em conexão com 613. Não que ele vai cumprir os 613 mandamentos, ele é estritamente judaico. Se há alguma coisa a mais para ser feita dentro dos 613 mandamentos, é aí que entra a orientação rabínica para aquilo que pode ser acrescentado numa obediência voluntária, espontânea de um Benei Noach, né, de um não-judeu que está vivendo o monoteísmo. Aí é uma decisão espontânea e voluntária, ok? Então, nesse sentido, com a orientação rabínica, isso pode fazer, isso não pode fazer, porque ele é 100% judaico e é realmente explícito para o povo judeu. Por exemplo, né? Quem que esteve escravo no Egito? O não-judeu? Não. Nós tivemos o povo israelita que foi escravo ali no Egito, ok? Então, um exemplo desse daí, né? Mas dentro desse aspecto, as 620 letras, ela faz uma conexão às 7 leis universais e os 613 mandamentos, né? Então, por base, nós nunca podemos esquecer isso, por base, tudo vem exatamente dentro de uma ética moral, né? Religiosa, ela vem dentro do aspecto judaico, um exemplo para nós. Então, por isso, nós sempre precisamos estar aprendendo aquilo que é do nosso irmão mais velho, o povo israelita, o filho primogênito de Deus, para nós estarmos aí aprendendo os ensinamentos para nós, ok? Então, dentro desse aspecto, nós temos aí 248 mandamentos positivos. 248 mandamentos positivos significa, façais isto. Então, são mandamentos para serem feitos. Então, o amor é a raiz de todos os 248 mandamentos positivos. Os mandamentos emanam dele, do Eterno, e sem ele os mandamentos não têm substância real. Pois aquele que os cumpre verdadeiramente é quem ama o nome de Deus e, sinceramente, deseja apegar-se a ele. Mas não pode apegar-se a ele diretamente, como nós nos conhecemos de forma física, né? Cumprimentamos uma pessoa, pegamos na sua mão, apertamos a sua mão. Então nós sentimos a pessoa, nós pegamos a pessoa, né? Assim como o cônjuge, o marido e a esposa, eles se tocam, eles se pegam, né? No bom sentido, óbvio, não para se pegar para a briga, ok? Né? Mas se pegam, se sentem, assim não é com Deus. Então não pode apegar-se a ele, a não ser através de que forma? Através da obediência dos mandamentos positivos, façais, certo? Assim, o amor de Deus e o desejo de apegar-se a ele exigem que os mandamentos sejam observados, sejam praticados. Porque é possível apegar-se a Deus somente pelo cumprimento dos mandamentos? Por quê? O nosso Alter Rebbe, ele traz para nós essa pergunta no Tânia, nesse capítulo 4 do dia de hoje, nesse ensinamento. Então ele responde, pois eles são os 248 órgãos do Rei, de Deus, o Rei do Universo, por assim dizer, conforme explanado, né? Ou seja, os 248 órgãos, né? Olha isso, os 248 mandamentos positivos, eles estão conectados exatamente aos 248 órgãos do ser humano. Então, por isso, né,
os 248 mandamentos positivos, né, eles estão conectados com o organismo do ser humano. No caso específico, como são preceitos dados diretamente para o povo judeu, porque foram eles o povo judeu foi ele que aceitou a outorga da Torá, enquanto as nações rejeitaram, né? Então, dentro das 7 leis universais, nós temos mandamento positivo e mandamento negativo, não façais e façais, certo? Então, por isso que as 7 leis universais, que estão em conexão com as 613 mandamentos explicitamente judaicos, foram outorgados a Moshe e ao povo israelita no Monte Sinai. Então, quando nós, não judeus, nos conectamos com Deus através das 7 leis universais, então automaticamente, quando nós cumprimos, né, os mandamentos positivos das 7 leis universais, aquele que é mandamento positivo, então automaticamente nós temos uma conexão com os 613, no sentido de bênçãos e de podermos realmente, os nossos 248 órgãos, através das 7 leis universais, nós possamos ser agraciados pelo favor divino, fazendo com que os nossos órgãos tenham vida, saúde e possam ser para servir a Deus, né? Resumidamente, dessa forma. Então essa é a questão do amor, né? Então quem ama a Deus obedece os mandamentos. Para nós não judeus temos a base, as 7 leis universais, ok? Dentro das 7 leis universais nós temos mandamentos positivos e mandamentos negativos que serão comentados em outro momento. O temor, agora nós vamos para o temor. O temor é a raiz para a observância dos 365 mandamentos proibidos ou proibitivos, né? Pois a pessoa que teme a Deus, ela temerá, ou seja, ela vai ter temor, medo, vamos assim dizer, ou respeito, né? Realmente em rebelar-se contra o Supremo Rei dos Reis, o soberano, o Todo-Poderoso, que de fato, né, que ele não permita que nós venhamos aí nos rebelar contra ele, que ele nos ajude, nos auxilie, nos fortaleça para que isso não aconteça. Então os 365 mandamentos proibitivos, certo? Estão ligados ao temor, né? Que é realmente a palavra que todo mundo entende. É o medo de pecar contra Deus. É isso daí, o temor é isso daí. Ah, por que eu não faço tal coisa? Não, eu tenho medo de pecar contra Deus e ser castigado. Essa é a forma mais simples que todo mundo entende o que é o temor. Agora, numa forma mais elevada, o temor vem com respeito, reverência. Então aí você pode também dizer, por que eu não faço tal coisa? Porque eu respeito Deus. Simplesmente isso, eu respeito Deus. Então já não é aquele medo. Agora se trata de algo mais elevado. É eu respeito a Deus. Por isso que eu não faço tal coisa, porque eu sei que é desobediência aos seus mandamentos e ele não se alegra com isso. Então eu respeito Deus. Por que eu respeito Deus? Porque eu tenho, antes de mais nada, amor a Deus, que está nos 248 mandamentos positivos. Então 365 mandamentos negativos mais 248 positivos, então nós temos aí 613 mandamentos, ok? Então dessa forma aqui, né, esse nível sobre a questão de temor é tomada da forma bem simples, né? Outra coisa que nós podemos aprender sobre o temor é trepidação diante da severidade das ordens de Deus, né? Então o que seria a trepidação diante da severidade das ordens de Deus? Se você alguma vez foi, por exemplo, né, por alguma razão, você foi intimado a comparecer diante de um tribunal, diante de um juiz, normalmente as pessoas quando vão se apresentar diante do juiz, eles já vão
com uma trepidação que não tem tamanho, que é o quê? Uma tremedeira, certo? Porque vai diante de uma grande autoridade. Então, temor no nível, nesse nível de palavra aqui, é tomada no sentido de trepidação diante da severidade das ordens de Deus. Nesse aspecto, significa movimento vibratório. Então a pessoa treme, certo? Oscilante, fica, né, não se sustenta nem sobre uma perna e nem sobre a outra, fica oscilante. Ou estremecido, né? Então fica ali praticamente quase que apavorado, né? Então é trepidação diante da severidade das ordens de Deus. É outro patamar de temor a Deus, né? Então, em um nível ainda mais profundo de temor, que ele se sente envergonhado diante da grandeza de Deus, de modo que ele não se rebelará contra os olhos que tudo veem de sua glória, fazendo o que é mal aos seus olhos. Então vamos para outro nível de temor a Deus, que é exatamente o quê? Sentir-se envergonhado diante da grandeza de Deus, que é o olho que tudo vê e nada tem como se esconder diante do seu olhar. Então, essa vergonha faz com que eu não me rebele contra Deus, o grande rei. E nesse sentido, então, eu tenho consciência que ele é o olho que tudo vê. E se é o olho que tudo vê, então eu não quero me envergonhar diante dele. Esse é outro nível. Bom, tudo isso e qualquer das coisas abomináveis testadas por Deus, né? É onde que nós precisamos realmente estar aí. Tudo aquilo que é mal aos olhos de Deus. Que nós precisamos realmente estar aí envergonhado, né? Dessa forma aí. Então, por isso, né, amados, o temor e o amor a Deus, eles estão relacionados ao cumprimento dos mandamentos, né? E como as midot, né? O que são midot? Midot são medidas e normas, né? Que são a raiz e a forma vital na realização, obediência, prática dos mandamentos, tanto na ação quanto na fala, tanto na forma de você agir, como na forma de você falar. Então você vai preservar o amor e o temor a Deus. Isso é algo fundamental para as nossas vidas. Por isso, né, seguindo a orientação do nosso primeiro Rebbe, pelo Tânia, né, o nosso Alter Rebbe, que nós possamos aí não nos apartarmos, né, do amor e do temor a Deus. Baruch Hashem. Vamos em frente? Então nós temos aí a nossa sétima aliá, a nossa sétima leitura, para finalizarmos então a nossa paraxá semanal, Miketzi, né? E vamos encerrar a nossa paraxá hoje, e a partir de amanhã nós teremos continuidade, né, dessa odisseia de José, Jacó e toda a sua família no Egito, ok? Então hoje nós estamos no capítulo 43 de Gênesis, e nós vamos do verso 30 até o capítulo 44, verso 14, né? Onde nós estaremos fazendo a nossa sétima aliá. E a leitura final, o Mafitir, continua no versículo 15 e vamos até o versículo 17, ok? Baruch Hashem. Louvamos a Eterna aí pelas vidas que estão conosco, né? A Inês Martins, aqui de Pirajuí, a Donária Carmo, lá de Lisboa, Portugal, né? Quem mais está aí? O Luiz Ribeiro, de Itaquera Grande, São Paulo, a Malu, Distrito Federal, a Aislan Santos, né? Lá de Belém do Pará,
a esposa do Cristiano Salviano, Baruch Hashem, né? Louvamos ao Eterno aí por estarmos juntos em A Tarde com a Torá. Também mandando aí um shalom, né? Um Shabbat Shalom para as pessoas e seus familiares que vamos citando agora também aqui, né? O Gabriel Anunnaki, do Rio Grande do Sul. O Anderson Herculano da Silva, de Campina Grande, Paraíba. O Joel Silva Canoas, Rio Grande do Sul. O Cristiano Salviano, né? O marido da Aislan, dos Santos, e a filha Valentina, de 5 anos, lá de Belém do Pará. O Jandir Dias, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O Gilson Oliveira Barreto, de Itumbiara, Goiás. O André, daqui de Pirajuí. A Simone Cremonese Ferreira, Ribeirão Preto, interior de São Paulo. A minha querida irmã Maria Isabel Marmol Piso, lá da cidade de Franca, junto com ela, né, tá a sua filha Camila, o seu filho Guilherme, a nora Harumi, e a querida, maravilhosa neta dela, a Flora, né, Baruch Hashem. E junto com ela tá a Fatinha, a nossa irmã mais velha, e o nosso caçula, o Chico, lá em Franca, Baruch Hashem. A Carla de Costa, Barra Velha, Santa Catarina. A Miriam Barros, lá de Brasília. O Amarildo Prado, aqui de Lençóis Paulista, nossa região de Bauru. O Israel Arcanjo, de Poções, Bahia. Silas Silva, lá do Acre, Rio Branco. O Vitor da Silva, Vitória, Espírito Santo. O Sebastião Vital, de Barreiras, Bahia. A Claudiana Rodrigues, né, de São Paulo, Grande São Paulo. A Tânia Castro, lá de Manaus, Amazonas. A Eliana Ferreira, né, lá da cidade de Serrana, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. A Maria Isabel Gouveia Lucelle, interior de São Paulo. O Ariovaldo Miller Júnior e o Hugo, né, Hugo FG, né. Então é esses o nosso Shabbat Shalom a vocês e toda a família. Vamos em frente na nossa aliá de hoje, né? E vamos fazer a nossa 7ª e Mafitir leitura de hoje. E depois nós vamos ver aí qual é a conexão, né? O Rebbe, Yosef, Holocausto e Hanukkah, né? O que tem em comum tudo isso? Vamos ver daqui a pouco. Então, 7ª leitura, continuando aí, o segundo encontro entre os irmãos de Yosef, e agora com a presença de Beniamim, que foram ao Egito. Então, nós paramos a nossa leitura ontem, no momento em que Yosef começa a conversar com Beniamim. Então, José, com os comentários de Rashi, né, a nossa leitura, ela está mesclada a Torá escrita, mais comentários de Rashi. Então, por isso, se você às vezes acompanha a leitura bíblica, você vai ver que tudo que falamos não está escrito, porque faz parte Torá escrita e comentários de Rashi. Isso está no Humash, né, que é o livro de estudo da Parashá, ok? Então, Yosef então iniciou uma conversa com Beniamim, dando seguimento à ideia de que os filhos são dádivas da bondade de Deus, e perguntou-lhe: tens outro irmão da parte de tua mãe? Então, esses comentários de Rashi, ele mescla muito sobre a questão da Mishnah e do Talmud, né? Que faz parte da Torá oral, né? Também nesse sentido aí, onde vem a interpretação mais profunda, mais elevada, para podermos entender a Torá escrita. Por isso os sábios dizem que sem a Torá oral, Mishnah, Talmud e companhia, etc., né, nós não compreendemos claramente a Torá escrita. Por isso, quem quer realmente aprender a Torá, ele precisa da sabedoria judaica. E ele só vai encontrar onde? Com orientação rabínica, com os livros de estudos e de orientação que tem cunho judaico, onde são escritores
né, na sua essência, são rabinos que podem trazer um conhecimento mais profundo e mais elevado realmente da Torá, ok? Então Yosef começa esse diálogo e pergunta para Beniamim se ele tem outro irmão, né? Então Beniamim responde: tenho, mas desconheço o seu paradeiro. Tens filho? Tenho 10 filhos. Como se chamam? E então Beniamim, ele fala o nome dos 10 filhos que ele tem. Ele diz Belá, Becher, Ashbel, Gerá, Naaman, Eri, Rosh, Mupim, Rupim e Ard. Então, né, Yosef, ele compreendia muito bem o hebraico, ele fazia de conta que não entendia, mas ele sabia que esses nomes tinham profundos significados. Então ele pergunta para Beniamim, né, o que esses nomes significam. Qual o sentido desses nomes? Por que você deu esses nomes aos teus filhos? Né? Qual é a mensagem que está por trás de cada nome? Então agora, né, vem a resposta atrás de cada nome, o significado. Então Beniamim responde dizendo: todos estão relacionados a meu irmão perdido e às tribulações que ele sofreu. Belá expressa que ele foi engolido, que significa nivlar, e desapareceu entre os gentios. Então significa que o seu irmão Yosef, ele foi engolido entre os não gentios, entre as nações, né? Ele não tinha convicção que Yosef, ele teria morrido, então ele deu esse nome ao seu primeiro filho. Em seguida, ele diz Becher, indica que ele era o primogênito, que no hebraico é Beror. Ele era o primogênito de nossa mãe. Ou seja, Beniamim reconhece que o seu irmão Yosef, que não sabe do seu paradeiro, é o primogênito. Então, por isso, entre as artimanhas dos demais irmãos, ou seja, dos outros 10 irmãos, de planejarem matar e depois resolveram vender Yosef, então Beniamim, ele estava livre de qualquer inveja ou ciúmes de Yosef. Afinal de contas, Yosef era o primogênito de sua mãe. Então ele sabia a prioridade que o seu irmão mais velho tem. Então ele estava livre de qualquer sentimento de inveja, ciúmes nesse sentido. Ou seja, Beniamim, o que ele nutria pelo seu irmão, que ele não conheceu e nem sabe o paradeiro dele, o que nutria Beniamim com relação ao seu irmão, simplesmente era o amor. O amor para com o seu irmão. Ponto. Depois ele disse Ashbel, que significa assinala que Deus o mandou ao cativeiro, que no hebraico se fala Shevao El. Shevao El. Deus enviou ao cativeiro, né? Então, como ninguém apresentou prova da morte de Yosef, né? Cadê o corpo? Ninguém morreu. Cadê um osso do corpo dele? Também não apareceu, né? Então não tinha nenhuma prova da morte dele. Então Beniamim, ele estava nessa esperança, certo? Então Deus o enviou ao cativeiro. Depois Gerá mostra que ele era um estrangeiro, um ger, por isso Gerá, certo? Mostra que ele era um estrangeiro entre os gentios, por isso que ele deu esse nome. Que Yosef, aonde ele estivesse, ele seria um ger, um estrangeiro, ok? Depois o nome Naaman, que lembra que ele tinha índole agradável, que é Naim, né? Naaman, então ele tinha índole agradável. O outro filho, de nome Eri,
refere-se ao fato de que ele era meu irmão. Então, Eri está em conexão com a raiz irmão, que significa Arri, irmão. O outro filho, Rosh, denota que, como meu irmão mais velho, ele estava acima de mim, o Rosh, o cabeça. Então ele era meu cabeça. Mupim revela que ele aprendia da boca de meu pai, Iacove no caso, né? Então, Mipi, boca. Então, ele aprendia da boca de meu pai. O outro filho, Rupim, recorda que nenhum de nós dois esteve presente no casamento do outro, para vê-lo sob o palio nupcial. O palio nupcial é chamado de Rupa. Rupa. Então, esse nome é Rupim, para lembrar que nenhum dos dois esteve no casamento do outro. E depois, o nome do 10º filho era Ard, que significa designa que ele desceu para morar entre os gentios, né? Desceu é Iarad, né? Iarad, né? Então, Ard. Então, ele desceu para morar entre os gentios, né? Que significa exatamente que saiu de Canaã, a terra prometida. Toda e qualquer saída além das fronteiras de Israel é descer níveis espirituais. Somente Israel espiritualmente falando, é a porção de terra mais elevada. E Jerusalém está mais elevada ainda. E no local exato da construção dos 2 templos, onde será também construído o 3º e definitivo templo, é ainda mais elevado. Então, por isso, saiu dos termos de Israel, descer aos níveis espirituais. Por isso ele foi morar entre os gentios. Então, quando Iosef escutou tudo isso que Beniamim disse a ele, né, e fazendo rememorar todas as coisas do seu infortúnio, então Iosef imediatamente ele sai correndo da presença deles todos, né? Então ele vai ao seu quarto pessoal particular, e ali então nos seus aposentos ele se derrama em pranto, em choro, por tudo aquilo que ele ouviu de Beniamim, né? Aí depois de algum tempinho ele realmente lava o rosto, se recompõe e retorna ali ao convívio dos seus irmãos. Então, verso 32, serviram a ele, e que Iosef mandou servir, né, o almoço, a refeição, serviram a ele e a sua família separadamente, e eles separadamente, e aos egípcios que comiam com eles separadamente, pois os egípcios não podiam fazer uma refeição com os hebreus, uma vez que os hebreus comiam carne de animais adorados pelos egípcios, e isso era abominação para os egípcios. Assim, Iosef não podia comer com seus irmãos, porque fingia ser egípcio, e os egípcios não podiam comer com Iosef, porque sabiam que ele era hebreu. Que coisa, hein? Os egípcios sabiam que ele era hebreu. Os irmãos hebreus não sabiam que ele era hebreu. E o tinham como egípcio, né? E os egípcios não podiam comer com eles, porque sabiam que Iosef era um hebreu, um judeu, e ainda até então não estava revelado, né, que aqueles homens eram irmão dele. Então os servos, os egípcios da casa de Iosef comeram em separado por causa de José, né? Porque eles sabiam que José era um hebreu, um judeu, né? E os irmãos dele, que eram judeus, hebreus, não sabiam que José era um judeu. Né? São as coisas que Deus faz, né? Então, é muito interessante isso daí. E outra coisa aqui, né, que os egípcios também, além dessa questão, né, que sabiam que Iosef era hebreu, e ele sabia que os hebreus comiam dos seus deuses, né? Então, eles matavam os cordeiros e comiam. E isso era uma abominação para os egípcios, né? Porque eles tinham nos cordeiros, né,
como divindade, era um Deus. E como pode ele matar o nosso Deus, ainda por cima assar e depois comer? E ainda eles continuam acreditando nessa coisa que é Deus, não é brincadeira não, hein? Mas vamos seguindo aí, verso 33. Então, Iosif, fingindo que adivinhava todas as coisas, né? Ele usou o seu cálice de prata, bateu nele e anunciou: Reuven, Shimão, Levi, Yehudá, Isahar e Zebulão nasceram todos nessa ordem, de uma mesma mãe. Então se sentarão a uma mesa tal, e indicou a mesa para eles sentarem. Depois Dan e Naphtali nasceram nessa ordem, de outra mãe. Então vai sentar em tal mesa, ok? Então se sentaram em outra mesa. Gad e Asher nasceram nessa ordem de uma terceira mãe. Então se sentarão a uma terceira mesa. A mãe de Beneamim não é mais viva, nem a minha também é viva. Então ele se sentará à minha mesa. A inteligência de Iosif, né? A sabedoria que vem de Deus, como é magnífica. A mãe de Beneamim não é mais viva. Todos os irmãos de Beneamim sabiam disso. Aí ele diz: a minha mãe também não é viva. Eles nem sabiam que era mãe, porque eles não sabiam que era Iosif. Então, Beneamim se sentará comigo à minha mesa. Ou seja, na realidade ele colocou os irmãos tudo numa sequência de nascimento, cada um na sua mesa, segundo o nascimento por parte de mãe. E ele e Beneamim sentaram na mesma mesa, porque eles eram da mesma mãe, né? Então, Rachel era a mãe dos dois. Então, assim ficou lá, né? Os 12 irmãos devidamente alinhados, sentados para uma refeição, né? Então, os irmãos assim se sentaram diante de Iosif, o primogênito de acordo com a sua senioridade e o mais novo de acordo com a sua mocidade. E os homens entreolharam-se admirados, perguntando-se como José podia possuir toda aquela informação sobre a família deles. Iosif agiu dessa forma mais uma vez, com a intenção de plantar na mente deles a ideia de que os conhecia, de modo que estivessem mais propensos a acreditar nele quando por fim se identificasse. Ele mandou que lhes servissem porções na mesa dele. Depois que todos foram servidos, Iosif anunciou: os outros 10 vieram para cá por vontade própria, os 10 irmãos de Iosif, com exceção de Beneamim. Mas Beneamim só veio porque o forcei, então merece mais uma porção. E mandou-lhe outra porção, né? E dessa forma, então, Beneamim começou a receber uma segunda porção de alimentação, né? Asnat, mulher de Iosif, ao ver o seu gesto, também enviou uma porção adicional a Beneamim. Em seguida, Menache e Efraim, filhos de Iosif, fizeram o mesmo. A porção de Beneamim, portanto, foi 5 vezes maior do que a dos outros. Desde a venda de Iosif, os irmãos não bebiam vinho e ele tampouco. Naquele dia, porém, beberam com ele e embriagaram-se, né? Aqui nós finalizamos o capítulo 43 e vamos entrar no capítulo 44. Mas antes de entrarmos no capítulo 44, vamos fazer uma observação sobre Asnat, né? Asnat, a mulher, a esposa de Iosif, né? Então, há uma tradição, segundo os nossos sábios, que Asnat, né? Todos já sabem aí, a filha de Potifar, ou Potifera, né? Asnat, ela, na realidade, ela era filha, segundo uma tradição dos nossos sábios, Asnat, ela era filha de Diná. Lembram quando Diná foi sequestrada e violentada por Shechem, o príncipe da cidade que leva o mesmo nome?
e depois Shimon e Levi resgataram a Diná. E a Diná, a princípio, não queria retornar, né? Porque devido à humilhação pela qual ela passou, então ela seria uma pessoa desprezada dentro da sociedade, né? Então aí foi onde que Shimon, ele se ofereceu para casar e ela ter o status de mulher casada, e automaticamente ela teria o devido respeito como mulher casada. Então, dessa forma ela foi resgatada. Também nos conta os nossos sábios que Shimon jamais tocou intimamente na sua irmã Diná, apenas casou-se com ela para que ela pudesse ter o status de mulher casada, senhora, e tivesse o devido respeito. Mas, durante aqueles dias em que ela foi violentada pelo príncipe de Shechem, ela acabou engravidando. E quando nasceu a criança, era uma menina. E à medida que ela foi crescendo, ela era desprezada pela sociedade. Então, segundo essa tradição, fala que no devido tempo, né, a filha de Diná, ela foi realmente encaminhada para fora daquela sociedade. E foi onde que ela foi adotada por Potifera ou Potifar. Ele e a mulher não tinham condições de ter filhos. Então, dessa forma, eles adotaram a criança como se a mulher de Potifar teria tido uma criança, teria tido um filho. E ficou lá com a adoção como filho e assim sucessivamente. Todo mundo sabe como que é a adoção. Então, dessa forma, então, foi dado a ela o nome Asnat, né? E nesse sentido, ela passou a ser conhecida de fato como filha de Potifar, né? E então, essa tradução, aliás, essa tradição, melhor dizendo, ela fala exatamente sobre essa questão de Asnat, né? Em que, de fato, ela era sobrinha de Iosef, né? E então, o casamento de Iosef, segundo essa tradição que os nossos sábios trazem, né, uma parcela dos nossos sábios trazem, Iosef, ele acabou casando não fora da família, continuou casando, né, com mulheres da família, que envolvia a família. Até então, ainda não tinha sido outorgada a Torá, e então, no momento, era permitido o casamento com a sobrinha, né, nesse caso aqui específico, ok? Então, né, essa é uma tradição que os nossos sábios trazem, que gostaríamos de ter compartilhado com vocês aqui. E essa foi também, né, uma forma em que realmente a filha da Diná, ela foi grandemente confortada, porque ela casou com um homem tzadik, um homem justo, né? E ela teve filhos preciosos, né? Menashe e Efraim, né? E tanto no caso específico aqui, ela viu seu marido agindo bondosamente com Beniamim, né? Então ela vai e leva uma segunda porção, né? E aí então, né, os seus dois filhos levam outra porção para ele, né? E dessa forma então, Menashe, Efraim, Asnat, né, dão 3 porções para Beniamim. Como Iosef já tinha dado 2 porções, então aí ficaram 5 porções, né, em favor de Beniamim. O nosso Rebbe Menachem Mendel, citando, né, comentando sobre isso daqui, o nosso Rebbe, o tzadik da nossa geração, ele nos fala que esta ação aqui é um exemplo sobre amor ao próximo. Amor ao próximo. Então, quando Iosef, ele age dessa forma, a esposa segue o exemplo do seu marido, amor ao próximo. Quando os dois filhos veem os pais, o pai e a mãe, vivendo, não de palavras, mas de ações, amor ao próximo, eles imediatamente colocam em ação o amor ao próximo. Certo? Então,
isso daí nos mostra realmente esta realidade, né? O amor ao próximo precisa ser vivido, não de palavras, mas as ações precisam realmente confirmar esta realidade, ok? Travou aí, Edna? A Marli Stael está dizendo que travou. Marli Stael Silva Monteiro, né, lá de Vitória, Espírito Santo, Baruch Hashem, voltou. Foi, mas voltou. Então estamos de volta. Continuando então, né, dessa forma aí nós temos essa questão realmente do amor ao próximo. Agora no capítulo 44, dando continuidade a este relato, né, com os comentários de Rashi, depois que a refeição terminou e os irmãos se retiraram, Yosef deu ordens ao superintendente de sua casa, como se segue: enche os fardos dos homens com tanto alimento quanto possam carregar, e coloca o dinheiro de cada homem na boca de seu fardo, e põe o meu cálice, o cálice de prata, que eu uso para adivinhação, na boca do fardo do mais novo, com o dinheiro de seu alimento. E então ele fez exatamente como Yosef lhe ordenou, o superintendente da sua casa. Com a primeira luz da manhã, os homens foram enviados com seus jumentos. Anteriormente, os irmãos haviam partido do Egito, levando consigo o jumento e o saco de Shimon. Assim, Shimon agora partiu a pé e de mãos vazias, com a intenção de comprar outro jumento no caminho. Coitado do Shimon. Eles mal tinham saído da cidade e ainda não haviam ido longe, quando Yosef disse ao superintendente de sua casa: levanta-te e persegue aqueles homens. Ao alcançá-los, diz-lhes: por que retribuístes o bem com o mal? Afinal, este é o cálice do qual bebe meu senhor, e na verdade ele também o usa para adivinhar. O que fizeste é algo maléfico. Ele alcançou-se e falou-lhes destas palavras. E eles lhes disseram: Senhor, por que dizeis tais coisas? Seria uma vergonha para nós, teus servos, fazer tal coisa. Que Deus nos livre de um dia fazer tal coisa. Afinal, nós te trouxemos de volta o dinheiro que encontramos na boca de nossos fardos, quando retornamos de Canaã. Isso é prova evidente de nossa integridade. Como então roubaríamos prata ou ouro da casa de teu senhor? Aquele de teus servos com quem ele for encontrado, qualquer que seja, morrerá, e nós, os restantes, seremos escravos de meu Senhor. Né? Então aqui, mais uma vez, nós temos, né, a precipitação de falar. Eles foram muito rápidos no gatilho, falaram rápido demais. Precisava passo a passo, certo? Primeiro, realmente esse cálice de prata está conosco? Vamos verificar. Não, mas eles já falaram: com quem for achado, ele morrerá e nós seremos escravos. Né? Então, dessa forma, mais uma vez, somos exortados a refletir. Cuidado para falar apressadamente. Você pode falar alguma coisa que você vai amargar por muito tempo depois. Continuando o verso 10, então o superintendente respondeu: embora devesse ser como agora declarasse, pois se um objeto roubado é achado em posse de um membro de um grupo, o grupo inteiro é implicado. Serei leniente convosco. Só aquele com quem ele for realmente encontrado será meu escravo, e vós, os restantes, sereis livres. Cada homem rapidamente baixou o seu fardo ao chão, e cada homem abriu o seu fardo. O superintendente revistou cada um, começando com o do mais velho até ao mais novo, revistando nessa ordem para que não suspeitassem de que ele já soubesse no fardo de quem estava o cálice. E o cálice foi encontrado no fardo de Beneamim. Os irmãos rasgaram suas roupas, cada um carregou o seu jumento sozinho, uma vez que eram todos homens fortes e não precisavam da ajuda do outro. Eles voltaram à cidade, convencidos de que eram vítimas de conspiração,
Começaram a formular estratégias para diferentes eventualidades e notaram com segurança que poderiam facilmente vencer a cidade, caso fosse necessário. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de Yosef, ele ainda estava lá, na expectativa de sua chegada. E eles lançaram-se ao chão diante dele. Mais uma vez, os 11 irmãos, aliás, os 11 irmãos de José, né, dobraram-se diante dele. Aqui encerra-se a 7ª aliá e vamos então para a leitura final, Mafitir, versos 15 a 17. Então, Yosef disse: que feito é esse que fizeste? Pretendieis minar o meu poder, roubando meu cálice divinatório? Não sabeis que as pessoas de posição elevada ascendem a seus postos em virtude de sua própria inteligência e, portanto, um homem tão importante como eu pode determinar a verdade referente a quem roubou o cálice pela lógica, mesmo sem um cálice divinatório? E Yehudá respondeu: o que podemos dizer a meu senhor? Quando Yosef, ele fala estas coisas, quem responde não é Reuven, o primogênito dos irmãos. Quem começa a responder é Yehudá, aquele a quem Yaakov escolheu para ser o líder espiritual da família e do povo, de onde procederia, na sequência dos fatos aqui, né, procederia o rei David, e o qual procederá o rei Mashiach. Então aqui, quando Yehudá, ele já não está mais prostrado, ele levanta-se e dirige a sua palavra a Yosef. Então agora aqui começa verdadeiramente a liderança espiritual de Yehudá, respondendo pelos seus irmãos, pela sua família, pelo seu povo. A liderança espiritual. E então Yehudá respondeu: o que podemos dizer a meu senhor? Sabemos que somos inocentes. Então, Yehudá, ele foi taxativo com José. Nós temos convicção que somos inocentes. Por quê? Porque a índole deles, a índole da família, que vem desde os patriarcas, é não roubar ninguém. É não furtar nada de ninguém. Então a índole é ilibada. Então nós temos certeza que nós somos inocentes desse crime que estamos sendo acusados. Ou seja, Yehudá já começou a contestar Yosef. Visto que não temos meio de fazê-lo, está claro que Deus desvelou a antiga transgressão de teus servos e achou uma maneira de punir-nos por ela. Então aqui Yehudá está reconhecendo o erro do passado, que é um fantasma para eles até aquele momento, que foi o quê? O vender José como escravo. Então Deus arrumou uma forma de desvelar, descobrir, revelar o nosso fantasma, o nosso verdadeiro crime, não este, de roubar ou furtar o cálice de prata. Aqui estamos, então, escravos de meu Senhor, nós juntos, como aquele em cuja posse o cálice foi encontrado. Então Yehudá está dizendo a Yosef, não só Beniamim, mas todos nós seremos escravos vossos. Ninguém volta para casa sem o outro. Ou nós voltamos todos juntos para o nosso pai,
ou não voltamos todos juntos. Então aqui Yehudá, ele já está começando realmente a demonstrar de uma forma taxativa, contundente, a autoridade espiritual que prevalece sobre a autoridade física, secular. Então aqui estamos, escravos de meu Senhor, nós junto com aquele em cuja posse o cálice foi encontrado. Então aqui a expressão que nós temos aqui na Torá escrita é junto, não está juntos no plural. Então Yehudá diz, nós aqui estamos, plural, nós estamos, ou seja, nós, os 10 irmãos de Beniamim, nós estamos aqui. Em seguida, escravos de meu Senhor, nós junto, aqui, junto está dizendo, nós somos um só. Ou nós ficamos junto com Beniamim como escravo, ou junto com Beniamim, nós voltamos para o nosso pai. Ninguém vai sair daqui deixando alguém para trás. A partir de agora, ninguém vai ficar para trás. Como ficou Shimon. Beniamim não vai ficar para trás. Essa era a mensagem que ele estava dizendo a Yosef. Ele é o nosso irmão. Agora não tinha mais divisão. Este é filho daquela mãe, este é daquela outra mãe, nós somos filhos de outra mãe, a mãe original. Que era o caso de Leia, a primeira esposa de Jacob. Então aqui Yehudá já estava mudando toda a conotação de antes, quando venderam José como escravo. Aqui nós estamos junto, no singular, dizendo, nós 11 somos um só. E nós estamos procurando o nosso irmão Yosef para juntar toda a família, os 12 filhos do nosso pai, para que nós sejamos um só, junto. Então, Yehudá estava mostrando para Yosef que a conversa estava ficando séria. Mas, nessa sequência, Rashi diz, vendo que não tinha escapatória, Yehudá pressupôs que Deus estivesse cumprindo então a profecia feita a Abraham, porque a profecia dita a Abraham era exatamente que eles seriam escravos. E então, nesse momento, Yehudá estava achando que se cumpriria a profecia. Então que eles de fato seriam escravos. Ele sabia disso, eles tinham conhecimento disso. Então se essa é a hora para sermos escravos, então não tem nada disso de mandar nós 10 embora e Beniamim ficar para trás. Negativo. Nós estamos juntos. Nós somos um só. Uma só família. Então nesse momento, Yehudá estava dizendo, a nossa família e não nossas famílias, no plural. Ele estava dizendo, a nossa família, finalmente, começou, de fato, o momento do afunilamento espiritual dos 12 filhos de Jacob. O nascimento, vamos dizer assim, né, de forma espiritual que tinha que ser, está acontecendo. E então, José responde a Yehudá. Então, Yosef, ele retorquiu, ou seja, ele veio com a réplica, né? Seria uma vergonha que eu fizesse isso. Aquele em cuja posse o cálice foi encontrado será meu servo, e vós, os restantes, subireis
em paz a vosso pai. Ao ouvir que Iosif queria escravizar apenas Beniamim e não os demais irmãos, então Yehudá compreendeu que Deus ainda não estava para cumprir naquele momento a profecia de escravidão, como era de se esperar. Portanto, resolveu fazer tudo o que fosse preciso para impedir que Iosif detivesse Beniamim. Então vejam bem, amados, quando os nossos mestres dizem que a sabedoria humana ilumina a face da terra, enquanto que o contrário escurece a face da terra. Nesse sentido, Yehudá, ele conhecia os pontos, cada ponto e cada significado de cada letra da profecia. Então, quando ele começa a colocar o ponto no seu lugar, como somos, não famílias, somos uma família. Somos irmãos, diferentes de mães, mas nós somos um só, como família. Quando Yehudá ele começa a colocar a casa em ordem, então o passo seguinte é interpretar a profecia. E a profecia a Abraão, o patriarca, era: seremos escravos. Então, se esse é o momento, então ele diz ao governador: ninguém vai embora. Vamos ficar todos como escravos do meu senhor. Porque Yehudá estava olhando para a profecia, não para a determinação de Iosif. Se este era o momento de Deus, não do governador, então nós seremos escravos. Mas quando o homem, como ele chamava lá na casa do pai, Yaakov, o homem, sentido o governador, quando ele responde o questionamento de Yehudá e diz que vocês vão embora, Beniamim fica, então naquele momento Yehudá viu que não era a hora da profecia. Então agora era a hora de agir e reagir. Por quê? Porque somos irmãos. O meu irmão não é pesado para mim. Beniamim, por mais que pese uma acusação contra ele, e sabemos que é inocente, nós não vamos deixá-lo para trás. Ele é o nosso irmão e ele não é pesado para nós. Então nós vamos fazer de tudo para poder resgatar Beniamim e não deixá-lo como escravo no Egito sozinho. Então nesse momento Yehudá, ele se torna o cabeça espiritual do povo de Israel. E nesse momento Yehudá também, ele vem com seus pensamentos. Vamos fazer de tudo para que Beniamim não fique no Egito. Por quê? Porque nós somos uma família singular. Então, a partir de amanhã, nós vamos ver a reação de Yehudá diante do governador. E qual que é a reação do governador diante desse impasse? Como pode um inferior agir com autoridade contra o governador? Aí nós vamos ver a partir de amanhã o que vai acontecer nessa história aí. Mas aqui a mensagem que fica para nós é amor e temor a Deus. Não podemos tocar a Deus, mas a forma que nós tocamos em Deus é através do cumprimento dos seus mandamentos, é através do estudo da Torá, que nos torna sábios, inteligentes e, portanto, nós somos uma família.
Por isso, nós, Benei Noach, nós somos uma família. E nós, especificamente falando do movimento Benei Noach Brasil, temos a nossa liderança, o Rav Yaakov Gerenstad. Essa é a nossa liderança no Brasil. Então, nós precisamos agir à semelhança de Yehudá como uma família. Procurarmos viver juntos o estudo da Torá e a aplicação dos seus mandamentos com as 7 leis universais. E assim como Yehudá, ele está lutando, vai lutar pela liberdade do seu irmão, nós precisamos lutar pela nossa liberdade, porque querem calar a nossa voz. O movimento Benei Noach Brasil, graças a Deus, está crescendo muito bem. Temos uma liderança forte, sábia, do nosso Rav Yaakov Gerenstad, do Beit Chabad de Brooklyn, São Paulo. E os perversos estão querendo calar a voz através de vários decretos daqui para lá, de lá para cá, aquela conversa toda. Proibiram de ir na escola, proibiram das pessoas expressarem a sua fé. Mas agora estão liberando geral para o carnaval. E depois do carnaval, o que virá? Precisamos da sabedoria que vem dos céus, da Torá, da obediência aos mandamentos, para que nós possamos iluminar a face da terra. E os perversos, como Korach, que desçam profundamente aos abismos e a terra seja libertada dos perversos. Em todo canto onde nós estivermos levando a luz da sabedoria, do conhecimento de Deus através do estudo da Torá e da obediência aos mandamentos, nós estamos vencendo a escuridão, nós estamos vencendo as trevas, nós estamos vencendo os perversos, porque eles não conseguem apagar a nossa consciência divina e nem a consciência de família, que é a base de tudo e para tudo. E quando isso está fincado com alicerces firmes na Torá, nos mandamentos, com orientação rabínica, então nós estamos no caminho certo para apressar a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, para que aconteça em nossos dias e para que seja nesse momento e nesse momento agora mesmo. Amém. Amém. Por isso, amados, que para esse encerramento de Shabbat possamos levar firme realmente essa mensagem, né? E essa mensagem que ela possa ser calada no sentido de ficar em nossos corações, em nossas mentes, para que nós possamos realmente viver esta realidade. Para encerrar, eu prometi, né, sobre a questão de Yosef, Hanukkah, Ureb e Holocausto, ok? Então, para encerrarmos aqui rapidamente, né, nós queremos deixar aqui o seguinte: dentro desse escopo, Yosef, Hanukkah, Holocausto, nosso Ureb, então nós temos o seguinte: nessa nossa paraxá, a história é bem forte, né? O faraó do Egito, os seus sonhos, a interpretação de Yosef, né? E isso daí traz realmente algo muito contundente, né? Quando Yosef ele interpreta os sonhos e ele acaba se tornando o governador, o primeiro-ministro do Egito, né? Com isso daí, os nossos sábios trazem, né, algumas perguntas, como que isso é tão notável, possível dessa forma, né? Então fala sobre
Iósif ter saído das masmorras, a prisão, o nível mais baixo de uma sociedade, e ele acaba se transformando num governador do Egito. Também nos fala, né, sobre a interpretação do sonho. A princípio, né, parecia algo muito óbvio, né, sobre a questão de fome e abundância, um período de comida em abundância e outro período sem comida, né? Mas aí os adivinhadores, os necromantes, mágicos e companhia limitada lá do faraó não conseguiam entender porque vacas gordas e vacas magras estavam juntos ao mesmo tempo, né? Porque fome e abundância de alimentação não podem coexistir ao mesmo tempo, né? Então eles não compreendiam isso, né? Como pode ter abundância de alimento e ao mesmo tempo uma escassez extrema? Então eles não conseguiam compreender essa coexistência ao mesmo tempo, né? E também, né, os nossos sábios falam sobre Iósif, né, ele foi levado lá para dar a interpretação do sonho, mas ele vai além disso e vira conselheiro do rei, sem ser solicitado. Ele resolveu ser conselheiro do rei e começa a aconselhar o rei. Como pode isso, um prisioneiro? Como pode isso, um hebreu que era qualificado nos níveis mais baixos da sociedade de então, o que não mudou muito depois de algum tempo também, né? Era considerado um nível mais baixo. Como pode? Além de ser prisioneiro, além de ser escravo, além de ser judeu, ainda vem querer dar conselho para o faraó. Que negócio é esse? É muita petulância, né? Então todas essas coisas os nossos comentaristas, eles falam aí sobre esse sentido. Então o Rebbe, né, em Hanukkah no ano 1973, né, ele apresentou a seguinte explicação. Os especialistas em sonhos do Egito, na verdade, entenderam a interpretação de Iósif sobre os sonhos do faraó. Ou seja, 7 anos de fome seguiriam os 7 anos de fartura. Porém, eles não consideraram essa interpretação porque não citava um importante detalhe do sonho. No primeiro sonho do faraó, ele viu como 7 vacas feias e magras chegaram após as 7 vacas bonitas. Ficaram pertas umas das outras, ou seja, por algum momento elas conviveram juntas, as vacas magérrimas e as vacas gordas. Elas tiveram um tempo de coexistência juntas, né? Depois, as outras vacas magérrimas no sonho comeram as vacas gordas, né? E, simultaneamente, também a mesma coisa aconteceu com a questão das espigas, né? Então, outro detalhe, né? Esse detalhe do sonho que fez com que os sábios do Egito rejeitassem a interpretação que Iósif mais tarde iria oferecer ao faraó e os obrigou a apresentar todos os tipos de explicações fantasiosas. Pois como é possível que fartura e escassez possam coexistir ao mesmo tempo, no mesmo espaço? Ou você tem vacas gordas ou você tem vacas magras, né? Mas não pode ter as duas juntas, né? Então, os 7 anos de fome não podem estar presentes durante os 7 anos de fartura. Ou são 7 anos de fartura ou 7 anos de escassez, né? Ou você tem comida ou você não tem comida, né? Então, essa era, de fato, a realidade, né, por assim dizer, dos fatos, né? Mas o impressionante fato da interpretação de Iósif, que deixou realmente o faraó de boca aberta, por assim dizer, foi que Iósif trouxe para o faraó a interpretação corretíssima, dizendo que, resumidamente, que o faraó e todo o Egito precisavam viver os 7 anos de fartura como se estivessem nos 7 anos de fome. Ou seja, o faraó precisa, durante os 7 anos de fartura, visualizar os tempos da fome. E nesse sentido estocar. Tira-se para o alimento do momento e estoca uma parte para os anos de escassez, para que durante os anos de fartura viva-se semelhante aos anos de escassez.
E quando chegar os anos de escassez, vivam-se os anos de escassez como os anos de fartura. Ou seja, não faltará alimento para ninguém. Então essa interpretação, resumidamente e de forma simples, foi o que fez com que o faraó ficasse de boca aberta. E aí, como Iosif foi além da interpretação e passou a ser conselheiro do rei, né? Inclusive aconselhando o rei como agir, como fazer e que tipo de pessoa nomear para poder cuidar e administrar todas essas coisas. E aí o faraó falou, que isso? O copeiro que Iosif interpretou o sonho dele e ele voltou a servir o vinho na mão do faraó, disse para o faraó, ele é hebreu. E pelas leis egípcias, ele não pode exercer nenhum cargo público. Então, o copeiro, que também não era da alçada dele, aconselharam o faraó. Por que ele disse para o faraó que Iosif era um hebreu? E, portanto, escravo também, que ele era escravo de Potifar? E, segundo a lei egípcia, ele não poderia, em hipótese nenhuma, ele poderia exercer algum cargo público. Diante da situação, o faraó, eu sou a lei, eu faço a lei e eu desfaço a lei. Ele vai ser o primeiro-ministro, ele vai ser o governador. Tudo, com exceção do faraó, todo o Egito está submisso a José. Ou seja, realmente é algo espetacular. Iosif, ele iluminou a face da terra. E finalizando, né, os nossos sábios trazem a seguinte questão dentro da visão de Hanukkah desse caso aqui, né? Aqui nós aprendemos então que nós precisamos aprender a viver o tempo de abundância como se fossem tempos de escassez. Saber poupar o que é devido. Porque se você estiver gastando o seu tempo em coisas que não vão te ajudar no amanhã, se você estiver aplicando os teus recursos em coisas que não vão te ajudar em nada no amanhã, você está perdendo tempo. E vai chegar aquele tempo que você vai dizer assim, puxa vida, por que eu não pensei nisso? Então, por isso, a Torá, com a sabedoria judaica, traz para nós. Aprenda a viver o tempo de abundância como se fosse de escassez, aplicando e poupando corretamente, para que não venha amargar o amanhã. E no momento que chegar a falta, a escassez, você possa ter do que viver como se fosse tempo de abundância. Para representar isso, né, os nossos sábios trazem a seguinte história, uma história real, né, chamado o pote de margarina, né? Então, no tempo da Segunda Guerra Mundial, quando os judeus estavam nos campos de extermínios, então tinha uma prisão que era chamado de inferno, né? Aliás, todo o campo de extermínio era um inferno, não resta dúvida. Mas tinha esse daqui, Bergen-Belsen, né? O comandante do bloco, ele gostava de se divertir um pouco com os judeus, depois de 16 horas de trabalho direto, corrido, praticamente sem nenhum momento de pausa para descanso, né? Então, eles serviam já na noite, eles serviam para os judeus do campo, né, pães duros e um grande pote, né, um grande vaso, um grande pote, né, um enorme pote de margarina. Então eles fizeram lá um grande pote, né, e ali era o pote de margarina, onde eles iam pegar o pão seco para pegar da margarina e passar no pão. Só que tinha um detalhe, o pote, o grande pote, não tinha margarina, tinha vestígios de margarina. Então, o que acontecia? Acontecia que os judeus se lançavam dentro daquele pote,
que era grande, enorme, e ali eles lambiam a margarina, porque eles precisavam de gordura para poder sustentar-se, né? Então, naquele frenesi de se lançar dentro do grande pote, né, os grandes potes que estavam ali de margarina, apenas com resquícios de margarina, e ali eles se lançavam para lamber as paredes do pote, né? Mas entre eles tinha um homem que não fazia isso. E o comandante do campo de extermínio, ele olhava aquilo lá e começou a ficar com muita raiva daquele homem. Todo mundo vai porque aquele não vai. Onde já se viu um negócio desse? Só que, pela atitude dele, tinha aqueles que não aguentavam, né, o sofrimento, se lançavam e ia lamber a gordura lá que restava. Mas tinha outros que olhavam o exemplo dele e se mantinham fortes, firmes, e também não se humilhavam diante dos nazistas. Bom, e aquilo todo santo dia, como se diz, né? Acontecia. E o nome daquele homem era, e foi conhecido, identificado como Eliá, ou Elias, ou Eliá. Mas chegou um dia, uma noite, em que realmente o pote estava lá, todos tinham terminado o seu tempo, entre aspas, da recreação do comandante do campo, né? E aí, de repente, Eliá, ele pega, se lança num dos potes e começa, num frenesi, se enrolar todo. Ele não fica lambendo, ele fica rolando nas paredes, no chão do pote, e fica, roda para cá, roda para lá, e vai enrolando para cá, para lá, e vai. Aí depois de um certo tempo ele sai. E o comandante do campo vendo aquilo, lá, finalmente o único que não fazia, que era o mau exemplo, e já estava contaminando uma boa parte, enfim, consegui vencê-lo. E aí o comandante do campo foi dormir sossegado, Eliá entrou dentro dentro lá do local que eles eram abrigados, né, dentro do abrigo lá. E aí todo mundo ficou olhando, espantado, mas até agora você não fez, e por que agora você fez? Então ele começa a tirar o seu blusão, que se enrolou todo lá dentro do pote de margarina, e começa a fazer uma análise da roupa. Olha, e vai olhando detalhado. Aí de repente ele encontra lá não sei o que, ninguém saber o que é, ele pega e rasga uma fatia, né, tira uma tira, né, melhor dizendo, daquela parte do que ele achou ali, e ninguém sabia o que ele achou ali. Então ele pá. Aí daqui a pouco ele começa a enrolar, né? E aí então ele fala para os demais ali do quarto dele, né, do abrigo deles. Vocês sabem que dia é hoje? Vocês sabem que noite é essa? Todo mundo olha para todos, e aquelas centenas de pessoas dentro daquele grande alojamento. Não. Então Eliá diz, hoje é a primeira noite de Hanukkah. Então ele se enrolou todo naquele pote para poder pegar daquela gordura, envolver na sua roupa. E onde ele encontrava o acúmulo daquela margarina, é onde ele torcia e ali caía o que seria para ele o azeite. Então ele pôde acender, ele pôde fazer o shamash e a primeira luz de Hanukkah. E aí ele acendeu a primeira luz de Hanukkah. Fé e esperança. O templo foi destruído. A armação de tijolos foi destruída. Mas a fé e a esperança do povo judeu, não. Não. E é por isso que, entre outras coisas,
nós precisamos aprender a interpretação de Yosef, tempos de fartura e escassez. As lições que o nosso Rebbe nos traz aqui, onde nós precisamos cada vez mais estarmos conectados com o estudo da Torá e as suas mitzvot, porque é isso que alimenta a nossa fé e a nossa esperança. Por isso, no mundo judaico é dito com muita veemência, com muita força, com muita coragem, com muita ousadia, com muita fé e com muita esperança. Mashiach, agora, e que seja para agora mesmo. Amém, ve amém. Por isso nosso Rebbe, Menachem Mendel, a liderança da nossa geração, disse, entre os anos 1950 e 1994, Mashiach já está em nosso meio. Fé e esperança. Alimente. Porque se chegar o tempo da escassez, eles não poderão tirar de você fé e esperança. Um bom término de Shabbat. E ao pôr do sol de hoje, o acendimento da 7ª luz de Hanukkah. Estaremos trazendo para vocês às 8 horas. E amanhã, o grande dia, a grande noite, ao pôr do sol de amanhã, então a Hanukkah estará completamente com as 8 luzes acesas, denotando que, mais uma vez, luz, fé e esperança continuam muito bem vivos. Seja forte, seja luz, viva! Não deixem que matem você. Shabbat Tov, uma boa saída de Shabbat e uma excelente entrada nos 6 dias comuns. Até mais. Shalom, shalom.